sabotando o seu emagrecimento? Já parou pra pensar? Será que tem pessoa que tá sabotando o seu emagrecimento, que você tenta emagrecer e essa pessoa, essa relação não te deixa emagrecer? Te faz engordar ainda mais? Vamos descobrir isso na live de hoje? E como fazer para acabar com esse impeditivo e começar a emagrecer? É possível. A gente vai saber o que está sabotando o seu emagrecimento e você não sabe. Fica comigo até o final dessa live, que vai ser uma live muito, muito, muito importante para o seu processo de emagrecimento. Quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender como emagrecer e nunca mais voltar a engordar. É possível. E sem loucura, sem sofrer, mas a única forma possível é você emagrecer a sua mente. É tratar o que te fez engordar, que foi a sua cabeça. É a sua mente. Então, a gente emagrece a mente e o seu corpo emagrece como uma consequência. Para isso, eu faço 4 lives por semana. Então, sempre vai ter live, segunda, terça, quarta e quinta, meio-dia e meio. Eu estou aqui ao vivo com vocês. Eu entro no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vocês me encontram em todos os lugares como Jéssica Pense Leve. E eu deixo as lives salvas. Então, você pode... Se você não pode estar ao vivo de jeito nenhum, só se não puder estar ao vivo, tá? Aí você tira um tempinho do seu dia para assistir a gravação da live. Só que você precisa se comprometer com você mesma. Botei o título errado aqui. Ai, meu Deus, eu tinha esquecido de copiar. Então, aqui, ó. Isso sabota. E a gente já vai começar, tá? Quem tá no gravado, mesmo, saiba que demora um pouquinho para as amoras entrarem. Por isso que eu preciso esperar um pouquinho. Mas você pode adiantar. Você pode adiantar direto pro conteúdo, tá bom? Aqui no ao vivo, a gente tem que esperar um pouquinho. Isso sabota o seu emagrecimento. E você não sabe. Vamos ver se tem alguma relação que tá te impedindo de emagrecer? Vamos ver? Tem pessoas que te sabotam, que você tenta, você começa um processo de emagrecimento e tem alguém que sempre te sabota? Vamos entender isso, tá? Então pronto, agora eu fixei aqui. Isso sabota o seu emagrecimento e você não sabe. Oi, minhas amoras, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que, minha linda, como eu falei, né? Vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o Seca em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo. Bora lá então para nossa live? Só deixa eu pegar a nossa aguinha e brindar a mais um dia, mais um recomeço, mais uma oportunidade de estar um passinho mais perto da sua melhor versão. Tchim, tchim. Vamos lá. A Mora falou, tô aqui no meu trabalho assistindo a live. Ela botou, eu não posso falar seu nome, né, minha Mora? Já pensou? Se o seu chefe ou a sua chefa me assistem? Você já pensou?
Olha, você faz direito a esse seu trabalho, hein? Tudo bem? Se for um tempinho que você tem agora, você pode assistir. A pessoa dando bronca aqui. Deu de presente, né, Lê? De presente esse acompanhamento mesmo. É isso mesmo. Eu quero que as amoras façam, né? Quero que elas façam, vai ser incrível. Vamos lá, olha só. Vamos falar sobre as pessoas que estão prejudicando o seu emagrecimento? Como é que tá aí? Que às vezes te sabota? Sua família atrapalha o seu processo de emagrecimento? Quando você fala que vai emagrecer, elas ficam te oferecendo comida? Quando fala que você vai emagrecer, ficam falando que você tá chata? Quem que te sabota, minha amora? Qual a relação, talvez, esteja atrapalhando o teu processo de emagrecimento? Será que é no trabalho, que toda semana tem aniversário, bolo, salgadinho, docinho? Ou alguém sempre te oferece alguma coisa? Será que é na sua casa? À noite sempre pedem lanche? Será que na casa da mãe, toda vez que você vai lá, ela faz um monte de bolo, um monte de coisa? Na casa da sogra? Qual é a relação que está atrapalhando o seu emagrecimento? E muitas vocês estão falando, é isso mesmo. É mãe, marido, amigos, ó, isso é horrível. Então tá. Dizem que eu vou adoecer. Meu Deus do céu. Adoecer se comer saudável, né? Não, porque o industrializado, o sobrepeso não adoece, né? A obesidade não adoece. Amoras, olha só um parênteses, tá? Um parênteses. Lembra que eu falei pra vocês que eu tô fazendo uma live? É porque eu tô há semanas estudando, tá? Minha cabeça tá fritando. Porque eu paro de tão indignada que eu fico. Que é uma live sobre a história que começou lá atrás, desde a medicina, como era a medicina antes, depois como que começou a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. É uma live, assim, pesada, tá? Eu tô pensando em fazer semana que vem. Vocês ficam junto comigo caso eu seja cancelada? Porque, assim, é de se indignar. Como a gente se tornou marionete, assim, ó, marionete na mão das grandes indústrias. Como a indústria quis que a população adoecesse. E eu vou falar na história. Amores, eu tô... Sério, acho que eu devo estar umas 2 ou 3 semanas em cima desse conteúdo, tá? Que eu quero fazer antes do Seca. Então eu preciso terminar, só que é porque é pesado, sabe? É que dói, assim, eu fico muito indignada. Vocês estão falando que estão comigo, então tá. Se aparecer um monte de Instagramzinho aí pegando corte meu e falando que não é isso, vocês me defendam, porque é. Porque eu fui a fundo na história, tá bom? Então tá, vocês estão comigo. Então semana que vem a gente faz. Talvez eu vá ter que fazer meta de comentário pra poder fazer essa live, pra ver se vocês não estão comigo. Mas é semana que vem a gente faz. Eu tô brincando, mas é indignante, tá, minhas meninas? Aí quando a Mora falou assim, falam que eu vou adoecer. Ai, me deu até um frio na espinha. Porque a população tá doente. E foi friamente calculado. Tá? Mas volta, porque assim, vai ser uma live que eu vou. Ai, sabe quando eu fico nervosa na live? Tá bom, volta, Mar. É que eu tô trabalhando nessa live há dias, tá bom? Ó, essa live vai bombar. Cláudia, minha linda. Mas tá, vocês estão falando que estão junto comigo, então tá tudo certo. Se eu tenho as amoras comigo me defendendo, tá tudo certo. Então tá, a gente vai falar da relação que tá te sabotando. Um montão de amor aqui, né? Um montão de amor aqui falando que tem um monte de relação no trabalho, até com a vizinha falaram aqui. Eu vou falar, minhas amoras, que existe apenas uma relação que atrapalha, que sabota, que pode destruir, que pode acabar com o teu emagrecimento. É a relação que você tem com você mesma. É a única. É a única que pode sabotar o seu emagrecimento. O resto, não. Aí você pode falar, Gé, só que o meu marido me atrapalha. Tu não tem noção do que é aqui na minha casa. Ele comprando um monte de besteira, me fazendo comer. Já você não tem noção, minha mãe faz um monte de coisa gostosa e fala que vai ficar triste se eu não comer. A minha vizinha vive me trazendo sobremesa, mas depois já ouvi falar que ela fica dizendo que eu tô gorda pra todo mundo. Poxa, eu fico frustrada, eu fico tão triste. E acaba que daí eu como mesmo, tu não sabe como é que são essas relações. Amora, se a relação com você mesmo estiver bem fortalecida, você vai estar muito certa do que você quer. Você vai estar blindada contra qualquer comentário ou qualquer pessoa que te ofereça comida. Só que você nem sabe o que você quer. Ora você quer emagrecer, ora você não quer. Ora você não aguenta mais o seu peso, ora você fala, o bom da vida é comer, quer saber, eu vou me aceitar. Então essa relação com você não está muito bem consolidada. A relação com a sua decisão não está certa. E aí é claro que você acaba permitindo que essas pessoas falem o que você tem que fazer ou não. Porque você não está fechada com você mesma.
E só você pode dar voz ou não a essas pessoas. E se não tiver bem claro para você o que você realmente quer e por que você quer isso, você acaba dando voz para as pessoas por não saber direito. Se você quer ou não. O que te faz bem ou não. O que é bom para você ou não. Você não sabe. Aí você dá voz para todo mundo. Cada um te fala uma coisa, você vai indo para cada direção que alguém fala. Quando você tiver muito claro isso, você vai declarar primeiro para você mesmo. Eu vou emagrecer por isso, isso, isso e aquilo. Eu vou emagrecer porque eu não aguento mais isso, 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 isso e aquilo na minha vida. Eu vou emagrecer porque eu quero isso, 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 isso e aquilo para minha vida. E aí, meu amor, você pode informar para essas pessoas. Informar a sua decisão e não pedir permissão. E se você quiser informar também. Porque a gente não deve explicação para ninguém. Você não precisa ficar falando, declarando que você está de dieta e daqui a pouco não está de dieta. Não precisa. Às vezes a gente acha que nós somos o centro do mundo, né? Que o nosso umbigo, que o mundo gira ao redor da gente e que tá todo mundo prestando atenção em mim. Mas na verdade não, memória, tá? Se você chegar na festa e não comer nada, ninguém tá nem aí. O problema é que às vezes você chega já na postura. Ai, que eu tô de dieta, sabe? Alguém te oferece, ai, não, é que eu não posso, eu vou emagrecer. Aí você, ai, mas aí eles oferecem, mas aí eles falam que é só hoje. Você deu abertura. Se você viver a sua vida normal, com a sua decisão e sem querer falar pra ninguém, a sua postura diz isso. Se você chega num lugar e não tá afim de abrir exceção, alguém falou, quer comer alguma coisa? Eu já comi, obrigada. Talvez você já comeu em casa, não precisa saber o que comeu. Ah, não, já vou pegar, pode deixar. Tô indo no banheiro ali, já vou pegar. Vida que segue. Mas você acha que tá todo mundo olhando pra você, todo mundo se importando com a tua vida. Na verdade, ninguém tá não, meu amor. As pessoas gostam da fofoca, elas gostam de falar, elas gostam. Dá o palco ali. Mas depois a vida delas segue. Só que talvez tem pessoas muito próximas que realmente você pode, se quiser, se fizer sentido, informar a sua decisão. E do porquê isso é importante pra você. Até porque ninguém sabe o quanto que você chora. Até ninguém sofre a sua dor. Ninguém sabe o que você fala pra você mesma no espelho. Ninguém sabe o quanto você se xinga quando uma roupa não serve. Ninguém sabe, ninguém sofre a sua dor. Entende? Então, para alguns você pode informar o porquê é importante. E para a maioria não. Mas olha só, e às vezes eu sei que muitas pessoas aqui ficam bravas quando, poxa, mas eu queria tanto que meu marido me ajudasse. Poxa, mas eu queria tanto que a minha mãe me ajudasse. E aí você fica com raiva muitas vezes, né? E aí você acha que essas pessoas estão te sabotando. Mas olha só, a verdade é que essas pessoas muitas vezes, né, fazem isso por amor. Como assim já é por amor? Pensa comigo, tá? Já fiz essa pergunta antes, então quem amora que já sabe a resposta não responde. Mas para quem nunca ouviu essa pergunta, se você sempre começa uma dieta ou um processo de emagrecimento, ou agora vai e daqui a pouco você abandona sempre, o que isso significa? O que isso fala sobre você? O que demonstra, tá? Me responde aí, pensa um pouquinho. Se você sempre começa um processo de emagrecimento e abandona, e desiste, e chuta o pau da barraca, o que isso significa? O que vem na sua cabeça assim pela primeira vez? Deixa eu ver, demora um pouquinho para chegar. Ó, que eu sou fraca. Deixa eu ver. Eu não tenho vergonha na cara. Será, amor? Vamos lá, o que mais? Me fale. Eu sempre desisto. Que é falta de foco. Sou fraca. Fraqueza. Não é isso, tá, meu amor? E olha só como é tão. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma autopunição, é coisas ruins sobre nós mesmas. Olha só como esse diálogo, a gente tem que falar mais sobre isso interno, é tão maléfico, né? Para nós mesmas. Mas olha só, a primeira coisa que você fala, eu sou fraca porque eu não termino nada, porque falta vergonha na cara, porque ó, que eu sou incapaz. Não, amor.
Isso só significa que você ama comida. É isso que significa. Para as pessoas ao seu redor. Quando você mostra para todo mundo que ama a comida, por mais que uma das coisas que você mais quer é emagrecer, só que daí quando você decide emagrecer e começar uma dieta, quem te ama, que sabe que você ama a comida, vai querer te dar amor um pouquinho só oferecendo comida. Porque, ai meu Deus, tadinha, ela tá sofrendo. Ela tá sofrendo. Na cabeça dessa pessoa, ela tá te ajudando. É só um pouquinho de amor porque ela gosta tanto. Entende? É só pra você parar de ficar com raiva da pessoa. Para de ficar com raiva. Só que você precisa conversar. Você precisa conversar. Dizer que, tá bom, é verdade, você ainda tem uma relação de amor com a comida aqui na sua cabeça, o que a gente precisa desconstruir. Porque é uma relação de amor abusiva, né? Onde você espera tudo da comida. Você realmente busca nela amor, esperança, alegria, prazer, mas ela te entrega de volta, claro, segundos de prazer na comida e depois mais sobrepeso, obesidade, doenças, dores, e você sofre com essa consequência. Mas essa relação de amor ainda existe na sua cabeça. Maria, minha linda, que bom! Ó, Amoras, perdoe a Maria porque ela disse que o filho dela pegou o celular e tava mandando mensagem. Tava quase te bloqueando, minha. Mas eu senti no meu coração, não, espera, tá estranho isso aí. As coisas que tá mandando aqui, tá estranho. Tudo certo. Tudo certo, minha linda. Ai, ai. Pensa, mas no meio da live eu preciso continuar o raciocínio, tentar ver um pouquinho aqui das mensagens. Às vezes tem umas pessoas meio estranhas que eu preciso. Perdão, não precisa perder. Tá tudo certo, Maria, tá tudo certo. Que eu preciso parar no meio e bloquear. Ih, é uma loucura, tá? Por isso que eu termino a live exausta. Porém, feliz de entregar conteúdo pra vocês. Mas volta. Amoras, então ainda tem uma relação de amor na sua cabeça com a comida que a gente vai precisar desconstruir, botar a comida no lugarzinho dela, que hoje ela tá num pedestal na tua vida, botar ela no lugarzinho dela, tá? Mas essas pessoas querem te entregar amor, só que daí você precisa conversar. Precisa realmente conversar, sabe? Com postura, com honestidade, tentando mostrar um pouquinho da sua dor, porque só você sabe a sua dor. E às vezes alguém que não tem problema com sobrepeso, ou que não liga muito pra isso, às vezes seu marido pode até já tá com uma barriguinha, pode até tá, mas ele não liga. Então às vezes ele vai achar besteira, mas só você sabe a sua dor. Porque olha só, minha linda, imagina que alguém dá uma cachaça de presente pra um ex-alcoólatra, até que não existe ex-alcoólatra, né? É alcoólatra em remissão, né? Eles falam, eu sou alcoólatra, estou 10 anos sem beber. Mas eu sou, por quê? Porque eu tenho que estar atento. Porque se eu me descuidar, eu sei que eu posso voltar, né? Então imagina se alguém dá uma cachaça para um alcoólatra em remissão como forma de amor. Ah, porque ele gosta tanto. Essa pessoa tem que aceitar? Tem que aceitar e correr o risco de ter uma recaída e voltar para o alcoolismo? Que causa uma enorme dor? Ou tá numa festa com todo mundo, tá se divertindo. Pô, cara, mas vamos beber hoje, vamos beber junto com a gente. Ele sabe que às vezes um gole pode ir ladeira abaixo. Ele sabe. Então ele é obrigado a aceitar. Ai, que lindo, só uma pausa. Fui turma 7, emagreci horrores. Meu Deus, turma 7 faz o quê? 4 anos, amor? 5 anos? Como passa rápido, né? Oh, meu Deus, que linda. Mas volta. Ele é obrigado a aceitar. Ai, tá todo mundo me insistindo. Não! Quando ele tem a decisão muito bem tomada, pode todo mundo falar, ele não vai fazer. E aí você pode falar, Gê, mas eu já falei para as pessoas e eles não me ajudam. Eles oferecem comida, eles ficam chateados comigo. Aí o problema é dessas pessoas. Aí é dessas pessoas. Porque olha só, é legal a gente ter um exemplo que não é da comida só para vocês verem quanto não faz sentido, né? Vamos supor, tá? Que eu nunca fumei, mas vamos dar um exemplo, fazer uma historinha de que eu fumasse. Eu fumava antes. Eu fumava antes, não é verdade, tá? Só um exemplo. E isso era um hábito que eu tinha com a minha mãe. A gente tinha o nosso momento juntas, a gente fumava juntas, era o nosso momento, tá? Vamos supor. E aí eu decidi que eu não queria mais isso pra minha vida. Eu encontrei os motivos que são importantes pra mim, que fizeram sentido pra mim, e eu decidi parar de fumar e eu parei de fumar. E vamos supor que eu tenha ficado 1 ano sem ver minha mãe, tá?
E aí no dia que ela vem me visitar, ela fala, né? Filha, vamos lá na sacada fumar o nosso cigarro. É o nosso momento. E eu falo, não, mãe, mas eu parei de fumar. Até não falei pra senhora, mas eu parei de fumar. Não, peraí, filha, poxa. A gente tá 1 ano sem se ver. Não pode fumar um pouquinho aqui com a mãe, então, relembrar os velhos tempos, meu Deus do céu, qual é o problema? Tá bom, parou de fumar, então só fuma agora um pouquinho, depois você para de volta. Eu tenho que aceitar e correr o risco de voltar a fumar, de ser difícil parar de novo pra agradar ela? Vocês acham isso mesmo? Vocês acham algo que não vai mudar a vida dela? Eu colocar um cigarro na boca não vai mudar a vida dela, mas pode mudar a minha. Pode me fazer ter uma recaída, pode me deixar frustrada. Na vida dela não vai mudar. Ai, gente, se ela ficasse totalmente magoada com você, eu fiz algo que de fato magoasse ela? Eu fiz um mal pra ela? Não. E se a gente for parar pra pensar tudo que alguém pode ficar magoado com a gente sem que a gente faça nada, aí tá difícil. E aí você pode também falar assim, tá, gente, mas olha só, talvez um cigarrinho não te faria voltar totalmente, porque sempre tem aquela que quer dar um jeitinho, né? Pra fazer o bem pro outro e passar por cima de si mesmo. Porque é legal a gente fazer o bem pro outro, ótimo. Mas passar por cima de nós mesmas? E talvez não voltaria. Talvez fosse um cigarro pontual e não voltaria. Só que quantas vezes ao longo do dia, das suas semanas, dos meses e dos anos, você vai dizendo sim pra todo mundo e não pra você mesma? Entende? Porque você não quer dizer não pra pessoa não ficar triste. Mas aí você acaba fazendo aquilo que você não queria. E você fica frustrada. Sendo que o não pra outra pessoa não iria mudar a vida dela. Então é legal a gente trazer, tem a Mori falou, né, que forte isso, Gé. É legal, a gente tem que trazer um exemplo, assim, às vezes mais drástico, diferente da comida, mas na comida é exatamente isso que acontece. É porque minha mãe fica tão triste se eu não como a comida dela. Para pra pensar, o que que vai afetar na vida dessa pessoa você colocar uma comida pra dentro da sua boca ou não? Oi, minhas amoras, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que, minha linda, como eu falei, né? Você vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o Seca em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo.
Olha só, eu já contei essa história aqui faz tempo, mas sempre tem amiga Amora nova, né? Tem a Suzette, que foi minha aluna no programa, instalou o chip de magro, chegou na melhor versão, veio trabalhar na nossa equipe, trabalhou um tempão, precisou sair, né? E agora continua aqui minha seguidora maravilhosa, Suzette. Mas eu lembro que ela contou a história do pai dela, uma coisinha rápida assim, que isso me marcou pra sempre, nunca esqueço. Ela disse que um dia o pai dela foi visitar ela, né, na casa dela, um senhor, e tava lá na casa, né, com os netos, conversando, babá. E o marido foi fazer uma carninha, um churrasco, sem falar nada, sem perguntar nada, era de noite. E foi assar uma carninha. E o pai lá, entretido com os netos. Quando, né, pai, tá pronto aqui, vamos sentar, vamos comer. O pai dela assim, ô filha, eu vou só fazer um ovinho pra mim rapidinho. Imagina, o churrasqueiro, né, o marido, o genro. O senhor vai fazer um ovo? Eu tô fazendo churrasco. Ah, então, gente, é porque assim, ó, eu não tô podendo mais comer carne de noite. Não tô conseguindo, não tá. Me faz mal, me pesa. Eu passo mal a noite inteira, eu não consigo dormir, me faz muito mal. Mas fiquem tranquilos, porque tinha mais gente em casa, né? Fiquem tranquilos, eu faço meu ovinho ali, eu tô super bem. E a Suzette, né, que já tinha passado por toda a transformação dela e tudo, ela disse que na hora, né, ela pensou, meu Deus, meu marido fez churrasco, meu pai não quer, poxa, mas o primeiro pensamento a gente não controla, né? Ah, mas custa ele comer só um pedacinho? E na hora ela fala, opa, custa? Pra ele custa? Eu vou querer que ele enfie goela abaixo uma coisa que faz mal pra ele? Só porque eu fiz? Só porque meu marido assou? Eu vou querer mesmo que meu pai enfie goela abaixo uma coisa que vai fazer ele passar mal a noite inteira? E ela falou, não pai, fica tranquilo, eu vou lá fazer um ovinho pro senhor, fazer um ovinho delicioso pro senhor. Pronto. E olha só o pai dela, posicionamento. Ele falou aquilo da forma mais possível, mais normal do mundo. É algo que faz mal pra ele. Ele não iria comer. Tá, o genro poderia ficar muito bravo? Poderia. Poderia, a gente não controla como a pessoa vai reagir. E aí, o que o pai dela ia fazer? Nada, né? É dois trabalhos para um genro, ficar bravo e desficar. E é assim. Aí você pode falar, poxa, já tá bom, no exemplo do pai dela eu entendi. Mas custa, qual é o problema de vez em quando abrir uma exceção? Se alguém fez lá um bolo pra mim, eu abri uma exceção. Não tem problema exceção, ó. Só que o problema é que a maioria das pessoas, primeiro, decide que vai fazer a exceção porque o negócio apareceu ali, porque alguém ofereceu, porque falou que era então eu vou abrir uma exceção. O tempo todo. Porque exceção é quando você combina com você mesma. Você combinou, você não foi induzida, não foi porque não era pra deixar ninguém triste, não foi pelo outro, foi por você. Ah, eu sei que dia tal eu tenho um evento, eu quero abrir uma exceção, eu vou vou pegar uma taça de vinho, vou pegar um pedaço de bolo porque é uma festa. Você combinou com você mesma, ponto. Agora, o tempo todo essa exceção que você se convence que tá abrindo é pra não dar, para não dizer não pro outro, pra não ficar chato pro outro. Entende? E isso acontece quase todo dia ou quase toda semana. E você vai passando por cima de você mesma. Então, o que você precisa ter postura diante da sua decisão? Olha a postura do pai da Suzette. Eu não como carne à noite. Me faz mal. Postura. Ele tava ali, ai, pobrezinho de mim. Ai, ele não tava pedindo uma permissão pra ninguém. Ele tava só informando a decisão dele. Qual é a tua postura diante da tua vontade de perder peso? Qual é a tua postura diante das pessoas quando você declara que você não quer comer? Imagina se eu chegasse aqui na live com a postura assim, então, amores, eu acho que eu vou fazer aqui um seca em 4 dias. Eu acho que vai dar certo. Não sei também. Ai, né, às vezes não dá. Nossa, alguém ia acreditar em mim? Se eu chegasse com uma postura dessa? Claro que não, nem eu tô acreditando em mim mesma. Então você mesma já duvida de você quando você chega, ai, pois é que eu tô de dieta, que eu tô tentando emagrecer, ai, tô nessa luta. É assim que você faz. Com uma cara de cachorrinho, assim, tadinho, eu queria tanto, mas eu não posso. É óbvio que as pessoas vão fazer de tudo pra você comer, pra te tirar dessa dor. Mas e aí? E depois, a consequência? E quando a calça não serve? E quando você vai no médico e ouve mais uma bronca do médico? E quando você já acorda com dor de cabeça? Quando você acorda com. Dói desde a planta do pé até a pontinha do fio do cabelo, dói tudo em você. Todos os exames alterados. Você se olha no espelho e você não se reconhece, parece que você não habita. Você não habita, aquele corpo, sabe, não é seu. Você fala, onde que foi que eu me perdi? E aí? E aí?
Qual é a sua postura? Meus amores, eu tenho que ter postura quando eu falo que os meus filhos não comem açúcar. Você acha que eu não ouço piadinha? Vocês não acham que eu não. Vocês acham que eu não ouço um monte de coisa? Eu acho. Eu tenho filho de 4 anos que nunca comeu açúcar. Nunca. Ah, já até quando vai ser? Não sei. Eu tô vivendo um dia de cada vez, tá sendo tranquilo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu tenho que ter postura. Um dos avós tem 8 netos, só os meus que não comem. Eu tenho que ter postura. Agora eu posso falar, né? Porque tá tudo bem resolvido entre eu e minha mãe. Tudo bem resolvido. Mas eu lembro, nem sei se ela tá vendo essa live, ela vê minhas lives. Quando eu comecei meu processo de transformação, isso já faz o quê? Uns 14 anos, né? Eu tava bem radical, porque eu me imergi nesse mundo, e aí, meu Deus do céu, eu tinha que cuidar pra não ser chata, pra não falar. Eu sempre tive essa, né? Mas às vezes eu não me aguentava, e era aquele momento em que eu tava muito revoltada com a indústria, com os produtos alimentícios, né? Então, isso já faz 14 anos, imagina, eu tenho filho há 4 anos, né? E eu tava bem assim, né? E a minha mãe falava que ela não tava entendendo ainda toda essa mudança, né? Eu já casada. E ela falando, tá, mas quando eu tiver neto? Se ela estiver ouvindo, ela vai rir, porque agora ela. Não, tá linda, respeita, né? Eu não vou poder dar um doce pro meu neto? Não vai. Ah, não. Mãe, aqui, todo respeito. Meus filhos, minhas regras. E se não cumprir as minhas regras, vai ficar sem ver o neto. Simples assim. E claro, né? Ela foi entendendo, foi vendo minha transformação, foi vendo tudo, entendendo tudo. Quando eu tive filho, isso já estava muito bem estabelecido na cabeça dela, né? E, nossa, é 1000%. Respeita, entende, nem critica. Mas antes eu já ouvi muitas críticas, né? E hoje eu ouço ainda de pessoas não tão próximas. O que eu faço? Eu ia falar uma coisa que mais é feia, deixa eu ver. Igual o cavalo em 7 de setembro, sabe, né? Você já sabe o que o cavalo em 7 de setembro faz? Pois é isso mesmo. Então, amoras, postura. Postura. Então, você tem pessoas. Vocês estão rindo, né? Pegaram a piada, pegaram a piada. Você tem pessoas que realmente precisam entender a sua mudança, porque tem gente que não precisa. Você simplesmente decide o que você quer, por que você quer e segue sua vida sem precisar prestar contas com ninguém, né? Mas tem pessoas que talvez você precisa falar mesmo, né? E falar o que você tá sentindo. Só que assim, você não pode chegar pra pessoa, às vezes é o seu marido, às vezes pessoas nem que estão mais próximas a você, e você falar, ai, porque eu sinto que você não me ajuda, porque eu sinto que você sabota meu emagrecimento, porque eu sinto que parece que você quer me ver gorda mesmo. Porque. Não, não. Isso não é sentimento, meu irmão. Tá? Sentimento é o que realmente tá te afligindo, a tristeza, raiva, alegria, frustração. Então você tem e chegar pra essa pessoa e se posicionar falando realmente do seu sofrimento, sabe? Tipo, amor. É porque demora pra eu receber as mensagens de vocês agora, vocês estão falando. Amei essa do cavalo 7 de setembro. Deixa quieto. Eu sou uma lady, eu não falo essas coisas. Tem que falar assim, amor. Eu me sinto tão frustrada por não conseguir emagrecer. Você não tem noção. Você não sabe quantas vezes eu choro sozinha. Você não tem noção do quanto eu choro no banho, o quanto eu já me xinguei no espelho, o quanto eu já bati na minha barriga. Muitas amoras que falam isso. O quanto eu já dei soco na minha barriga. Eu não tenho esperança. Eu tô cada vez com mais dor, eu tô cada vez mais doente. Eu olho no espelho, eu me odeio. Eu me sinto tão fraca, eu me sinto tão fracassada, eu me sinto tão frustrada. E eu preciso da sua ajuda. Sabe como que você poderia me ajudar, amor? Aí você fala como que ele poderia te ajudar. Olha, não fica me oferecendo chocolate todos os dias, sabe? Não fica. Ah, você chega falando, ai, amor, eu trouxe chocolate pra te agradar. Quer me agradar então? Então me traz uma brusinha. Traz um brinco. Ou junta esse dinheiro aí do chocolate todos os dias, uma vez por mês me paga uma massagem. Se você quer me agradar de alguma forma. Sabe? Fala pro seu marido. Os seus filhos não comem um doce? Nada, amor. Nada. Bolacha, doce, chocolate, sorvete, açúcar adicionado, nada. Eu faço tudo saudável para eles.
Sorvete saudável de fruta, bolinho saudável do clube de receita das namoras. Tudo sem açúcar. Então tá, como que isso pode ajudar, amor? Amor, você poderia pedir, em vez de ficar pedindo pizza 4 vezes na semana, pede só uma. Ou pode pedir, mas não insiste pra eu comer. Se eu falar que naquele dia eu não quero comer, não insiste. Sabe, você pode falar pra sua mãe, mãe, não fica triste se eu falar que eu não vou comer o bolo no dia, né, que eu for na sua casa. Só não fica triste. Às vezes eu vou querer comer, às vezes eu não vou querer comer. Só não fica triste. Não fala que você fez especialmente pra mim, porque eu quero emagrecer. Então, se é especialmente pra mim, então não faz. Entende? E aí você pode falar, poxa, Gé, mas aí você não pode nunca abrir uma exceção. Eu sei o que passa na sua cabeça. Olha só, meu amor, é totalmente diferente. Você vai na casa da sua avó, que você não vê há 6 meses. E ela faz um prato especial, uma sobremesa especial, que é só ela que faz, que eu sei que tem ali algo afetivo, faz, e você vai comer. É óbvio que não tem problema. É óbvio que não. Isso sim é uma exceção. Você está 6 meses sem ver sua avó. Você já sabe, já está programando de ir lá ver ela, você sabe que ela vai fazer essa sobremesa e você já combina com você mesmo que você vai abrir a exceção. É algo totalmente pontual, não tem nada de errado com isso. A questão é que esses exemplos que eu tô dando acontecem quase que diariamente sem você perceber, ou toda semana, entende? E você não sabe, porque já eu não consigo emagrecer. Meu Deus, deve ter alguma coisa errada com o meu metabolismo. Não, você não tem noção quantos sims você dá pros outros por não querer magoar o outro, entende? E mesmo que eu já falei pra todo mundo, eu já falei pras pessoas importantes, eu já falei desse jeitinho que você falou, já chorei. Já chorei para essas pessoas falando o quanto é muito ruim eu estar nesse peso, estar obesa. E não adianta, eles não me ajudam, eles me oferecem comida, minha mãe fica triste mesmo assim. Aí o problema é deles. O problema é deles. De novo, você está fazendo um mal para essas pessoas por não colocar para dentro da sua boca uma comida. Não, você não está fazendo nenhum mal para eles, mas você está fazendo mal para você. Então, minha amor, tá na hora de você se priorizar. Chega. Chega, entende? E uma hora essas pessoas vão aceitar. Elas só não aceitam ainda porque a sua postura, ela tá assim, ó, uma hora você quer, uma hora você não quer, daí por isso que elas, aí elas vão, ai, vou ficar brava mesmo que eu sei que daqui a pouco ela chega falando aqui, falando, só quer saber, esse negócio de dieta, nada a ver, eu vou me aceitar. Então por isso que essas pessoas continuam com esse comportamento, assim, de não te ajudar. No momento que elas verem que você já tá há 1 ano, 2 anos, 3 anos nessa postura, deu. Eles não vão aguentar ficar com essa panca o resto da vida. Entende? Pronto. Agora é o seu posicionamento. Quantas vezes você já chorou depois de ter comido demais? Quantas vezes você já saiu de um lugar tendo que abrir o botão da calça, passando mal, tendo que dormir quase que sentada de tanto refluxo azia que estava tendo, acordando exausta porque comeu demais? É você que paga o pato. Entendeu? Então, assim, ó, o quanto você quer emagrecer? Sério. O quanto? Por que você quer emagrecer? E quando você entende o porquê, mesmo que ninguém te apoie, que ninguém te ajude, você vai chegar lá. Quando a gente quer. Mulher! Mulher! Quando a gente quer um troço, a gente faz. A questão é que você ainda não se decidiu. Exatamente. Você tem que entender o motivo. O motivo. Quando você tem todos os motivos, pronto. Ninguém te segura mais. E parta do princípio que ninguém vai te ajudar mesmo. Parta desse princípio. E que ainda vão querer te atrapalhar no início. Parta desse princípio. Você já está preparada com isso? O que vier de ajuda é lucro. Ponto. Mas não espera a ajuda. Não espera a aceitação ou que as pessoas vão te apoiar. Não espera. E quem vai colher é você. Tanto os resultados bons quanto os resultados ruins. Quem sofre é você e não eles. Entende? Faz sentido, meus amores? Faz sentido? Ó, depois que eu entendi que eu sou a minha própria motivação, chaves viraram. É isso aí. É isso aí.
E outra, às vezes, minha amora, vocês estão falando que tá fazendo sentido, que bom. Às vezes você mesma é a que mais se cobra, a que mais se maltrata com comida, com palavras, e acaba se punindo com mais comida. Porque sim, é uma punição. Na hora é prazeroso, mas você sabe lá no fundo que depois você vai sofrer. E você está sendo cruel com você mesmo. Eu já ouvi muitas falando, agora eu vou comer até explodir também. Uma vez eu entrevistei uma aluna, né, que já tinha emagrecido, chegar na sua melhor versão, mas contou que antes do programa, teve um dia que ela chegou no médico e levou aquela esculachada do médico, né, porque tava obesa, e ela saiu do médico, ela comprou 3 barras de chocolate, foi comendo no ônibus as 3 barras de chocolate e pensando, agora eu vou comer mesmo até explodir. De tanta raiva dela mesma, sabe? Então, como uma punição. Então, talvez, minha amor, você tá sendo cruel com você mesma. E aí, quando alguém é um pouquinho cruelzinho com você, você explode, você acha que o problema tá sendo essa pessoa, mas é aqui dentro, como eu falei, é a relação com você mesma. O outro é só uma cosquinha, mas potencializa aquilo que você já tá passando com você mesma. Então, quem se ama, quem tem uma boa relação consigo mesma, não se afeta com os comentários dos outros. Porque tá super bem e fala, tá bom, essa pessoa não sabe os motivos, tá bom, tudo certo. Quem se ama, quem tá bem consigo mesma, pode vir uma pessoa e falar uma besteira. E aí vai pensar essa tadinha. Essa pessoa deve estar com tanto problema, deve estar tão ruim aqui dentro dela que ela tem que vomitar essa asneira. Coitada. Pronto. Não afeta quem tá bem resolvido. E, minha amor, olha só, você tem todos os recursos para se sentir bem aqui dentro de você. Muitas vezes as pessoas acham que não tem os recursos, né? Mas é porque elas nunca abriram as gavetinhas. A nossa mente, ela é poderosa, ela tem tanta gaveta que pode ser aberta e que tem coisas incríveis dentro, com recursos. Só que talvez você nunca tenha olhado dentro dessas gavetas. Imagina que você tem uma gaveta na sua casa cheia de utensílio. Cheia, cheia, cheia. Mas você nunca abriu essa gaveta. Aí você vive comendo com a mão, porque você nunca abriu a gaveta que tem o garfo. Você não consegue cortar direito a carne, porque você nunca abriu a gaveta que tem a faca. Mas tem ali, sabe? E você passando perrengue. Como é que a gente abre as gavetinhas da nossa cabeça? Com perguntas. Toda pergunta que você faz, abre uma gavetinha e ela puxa ali um histórico, né? Ó a pergunta. Ai, por que eu só me saboto? Aí abre essa gavetinha e traz todo o histórico do porquê você só se sabota. Aí você se sente mal. Mas tem a gavetinha do por que eu consigo, por que eu sou forte, por que eu sou determinada. E vai vir, sim, vai abrir a gavetinha de um momento que você foi determinada, sei lá quando nasceu seu filho. Não importa no que, mas você é. Só que você não está olhando para isso. Então você tem os recursos dentro da sua mente. Então se pergunta, por que eu sou capaz? Quais as qualidades que eu tenho que vão me fazer me posicionar? Por que eu sou forte? Quais são as habilidades aqui que eu tenho que vão me ajudar nesse processo? Quais as habilidades eu posso construir a partir de agora? Você faz as perguntas certas. E aí você vai atrás da resposta certa também. Mas você só se faz pergunta errada, você só se faz pergunta negativa. E aí você vai ter a resposta também. Tudo que você perguntar para sua mente, ela vai te trazer a resposta. Olha só aqui como a relação que você mais precisa fortalecer é a relação com você mesmo. E aí, minha amor, você vai estar bem para as outras relações também. Bom, minhas lindas, amei estar com vocês em mais uma live. Sabiam que vocês podem concorrer a um Pix de R$ 500 semanalmente? Assistiu a live, né? Quem assistiu até o final, o que precisa fazer agora? Um resumo, num papel, num caderno. Ai, Gê, posso ver de novo? Claro, a live fica salva. Faz um resumo, bate foto e me envia. Tem que me enviar no lugar certo. Aqui no YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link para enviar o resumo da live. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram, meus amores, aqui no destaque. Olha aqui. Você vem aqui no meu destaque. Sabe as bolinhas aqui no perfil, ó? Tem umas bolinhas que nunca saem daqui. Tem uma escrito sorteio. Você aperta aqui. Já tem a explicação aqui do sorteio. Aí, logo no segundo, ó, vai ter um link de um WhatsApp que você envia a foto do resumo. Você sempre tem 24 horas do horário da live para poder enviar, ou seja, quem assiste no gravado pode também participar. Então, a live de hoje você tem até amanhã, 12h30, para enviar o resumo.
Se você faz isso com as 4 lives da semana, na sexta-feira à tarde, vai aparecer 4 vezes o seu nome na lista e eu faço um sorteio de Pix de R$ 500. Toda semana eu faço isso, tá? Então quem chegou agora, quem chegou na metade, assiste, a live vai ficar no feed, assiste o início, faz o resumo, porque escrever reforça o aprendizado. Então é para estimular vocês a escreverem, a anotarem, poder olhar aquilo e falar, o que eu vou aplicar hoje, tá? Oi, minhas amores, estou aqui interrompendo a minha própria live, porque sim, essa é uma live de reprise, porém assista até o final que vai transformar a sua vida. Nesse momento eu estou viajando, estamos no Chile em família, inclusive estou postando tudo nos stories, dá uma olhada. Mas então eu não queria deixar vocês sem live, por isso que está passando uma live de reprise, mas só para deixar aquele recadinho maravilhoso aqui para vocês, calma que o conteúdo já vai voltar. Semana que vem teremos o nosso Seca em 7 dias, esse desafio de 7 dias que está dando o que falar na internet de tanto sucesso de vocês, né, de quem participa, de transformação, de emagrecimento, de resultados incríveis em 7 dias, mas principalmente de continuar emagrecendo depois, a transformação que ele causa. Porque é uma estratégia de 7 dias, mas não tem assim, ó, nem cardápio, nem dieta. Não tem nem lista de compras para você ir pro mercado comprar. Não tem. Inclusive, um dos itens é economia, porque você vai ficar chocada do quanto que você vai economizar em 7 dias. Mas é uma estratégia poderosa, mesmo que seja simples, onde você pode secar em 7 dias de 1 até 5 quilos. Mas é que não, é sem loucura, tá? Por que tem realmente quem seca 5 quilos e sem nenhuma loucura? Porque desincha muito, retenção de líquido vai embora, intestino volta a funcionar, tudo isso pesava na balança e é eliminado em 7 dias, tá? Mas principalmente mesmo que elimina 1 quilo, que é muita coisa mesmo. Cada dia tem aulas importantíssimas, profundas e transformadoras para você aprender o passo a passo do método para continuar emagrecendo depois e não voltar mais a engordar. Então esse desafio ele é obrigatório, porque assim, ele é R$62, então você tem sim um investimento, só que esse investimento é para você se comprometer. Porque quando mexe no bolso, você fala, vou fazer, paguei. Só que, minha linda, como eu falei, né? Vai ter uma economia que com certeza em 7 dias vai ser maior do que R$62, então é realmente só para você se comprometer. E mesmo assim, se chegar ao final dos 7 dias, você não gostar, você achar que não valeu a pena, qualquer motivo, entre em contato com o meu suporte, que a gente devolve o dinheiro. Porque realmente é só para você se comprometer e quando você chega ao final dos 7 dias, você viu que foi a melhor coisa que você fez, tá bom? Então, para se inscrever, digita secar, que eu mando no seu direct o link. Depois da live você vai lá e se inscreve. Se não chegar no direct, depois você vai no meu perfil aqui do Instagram, tem uma linha azul na minha bio, aperta ali e ali vai ter o Seca em 7 dias para você fazer a sua inscrição, tá bom? Agora continue com o conteúdo da live. Um beijo. A Miriam já tá com o resumo pronto, parabéns. Amoras, amei estar com vocês. Amanhã tem mais, tá? Espero vocês amanhã, 12h30, ao vivo. Marque as suas amigas nos comentários se você gostou dessa live, se essa live fez diferença pra você. Marca as amigas nos comentários, tá bom? Ó, já convidei as amigas e já estou com o calendário impresso. Parabéns, Lídia. Amoras, um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã.